Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Crê? Eu já peço que você compartilhe, curta, se inscreva e seja edificado. Seja um canal de bênção. Eu já peço desculpa pela minha voz, né? Mas essa época a virose aí tá lastrada na cidade, né, gente? Então, passei a semana toda ruim, mas eu não posso deixar de cumprir o propósito que Deus colocou na nossa vida. Se é rouca, né, o importante é a gente estar falando, né? Então não repare a minha voz, tá bom? Que e umas tossezinhas de vez em quando, tá? Mas eu agradeço a vocês por estar nos acompanhando. Eu já peço que você comente aqui quando nós entrevistarmos, né, o nosso convidado, o que você está achando, se você tem algum testemunho e você deseja compartilhar, né, escreve aqui nos comentários, né, compartilhe também para outras pessoas, porque vidas serão edificadas, né? Vamos ser canais de bênção nessa terra, né? E eu agradeço aos parceiros da Telemídia, né, nós estamos fazendo as gravações aqui nesse espaço abençoado, né? Esse modelo que eu estou usando hoje é lá da Asa Morena Fashion, muito lindo, tem modelos muito lindos, assim como esse, né? Essa sandália aqui, linda, né? Bem chamativa hoje, é lá da Luísa Gonçalves Calçados, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? A cada dia a gente enfrenta novos desafios, né? Então, viver nessa terra é um desafio, né? Desafio para todos nós. Então, siga firme, né? Não desista, né, daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Vá em frente, né? Mesmo diante das dificuldades, vale a pena servir ao Senhor. Semana passada nós tivemos enfrentando o nosso primeiro desafio, que foi gravar ao vivo. Olha, meu Deus! Mas conseguimos vencer. Foi maravilhoso. Eu amei gravar ao vivo. E eu acho que eu vou começar a gravar, gente, ao vivo toda semana, né? Mas assim, tá tudo no propósito de Deus, tá? Mas eu já quero aqui dar um bem-vindo, né, para o nosso convidado, pastor Carlos Peixe. Né? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Seja bem-vindo. Amém, irmã Antônia. O prazer é meu estar aqui no seu programa e estar nesse programa tão abençoado, onde pessoas têm sido abençoadas, né, de falarmos da troca de experiência, do que Deus tem feito, né, na vida de tantas pessoas que também já passaram por aqui e contaram a sua experiência. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui nesse programa. Amém. Para quem não sabe, o pastor Carlos Peixe é presidente ali do ministério, né, Tabernáculo dos Milagres, não é isso, É isso pastor? mesmo, Eita a glória! igreja que Deus nos deu, né? Somos pastores do Ministério Tabernáculo dos Milagres, onde muitas pessoas têm sido abençoadas, né? Muitas vidas, através dessa obra, né? Então, assim, Sim, é uma alegria, né? é Glória a Deus. verdade. E para quem não conhece o pastor Carlos Peixe, né? Quem foi o pastor Carlos Peixe no passado, eu queria que o senhor compartilhasse conosco, né? Como que Deus transformou a sua vida, né? Como ele lhe resgatou, como ele lhe achou, como ele lhe chamou, né? Compartilha para nós. Isso, né? Foi algo assim tremendo, né? Porque, na verdade, eu não nasci no berço evangélico, né? Tem pessoas que já nasceram. Então, assim, foi muito rápido também, né? O que Deus fez na minha vida, mas eu, com 16 anos de idade, eu comecei a viver uma vida errada, né? Comecei a me influenciar com pessoas, né? Que andavam também no mundo do crime, né? Pessoas que viviam com coisa errada. Então, assim, eu fui me influenciando e começando a me aprofundar nessa vida, né? Uma vida sem Deus, né? Comecei a fazer coisas erradas, né? E a minha mãe, ela sempre, ela teve assim o coração voltado a Deus em oração pela nossa família, Sim. né? Comecei a viver com pessoas que mexiam com tráfico, né? Então, assim, isso assim, eu não conhecia, né? Então, assim, eu estava cego na época, muito jovem ainda, né? 16 anos, Com né? Não 16 tinha? anos, entendeu? Então, eu saía numa noite de casa, voltava no outro, passava 3 dias. Então, assim, minha mãe, ela ficava preocupada, como toda mãe se preocupa, né? Mas ela sempre acreditou no que Deus poderia fazer, né?
fazer. Então, assim, a nossa família era uma família desestruturada, né? A minha mãe, assim, já estava, né, é a mais antiga no E Evangelho. quantos irmãos o senhor tinha? Nós somos 5 irmãos, né? Então, as minhas irmãs também, né, não conhecia Deus. O meu pai não gostava de crente. Nossa. Então, era só minha Era um mãe. conflito, então, né, dentro do lar, né? Porque a sua mãe estava naquela missão, né, de ir para a igreja, tentar levar vocês, né? E o pai sem querer, né? Então é um conflito que há dentro do lar, né? Justamente, meu pai ele não gostava de crente, né? Então, assim, foi muito difícil para minha mãe, porque eu estava no crime, o meu outro irmão também, né? Nossa. Então, às vezes, a gente saía armado, né? Para fazer coisa errada. E minha mãe, quando ia para a igreja, meu pai não gostava, né? Às vezes o culto terminava um pouco tarde. Aham. Então, assim, Deus deu muita estrutura para ela, né? Então, assim, hoje eu sou grato a Deus, né? Pela mãe que eu tenho, pelas orações, Amém. né, irmã Antônia? Então, assim, foi através da vida dela, né? Que Que não hoje desistiu de não vocês, desistiu. né? Essa é a importância de uma mãe Sim. não desistir, Nossa, que né? lição, hein? Não desistir do seu filho que está na vida errada, Sim. porque eu sou o milagre, né? Eu sou o Nossa. milagre. Porque quem olhava assim para mim não acreditava, né? Até que ali, na época quando eu morava ali no pé da casa, ali na casa do meu pai, quem me conhece, ele sabe da minha vida. Me conhece E qual é a redondeza ali que o senhor foi criado? JK1, Ah, né? sim. JK1. Minha mãe mora ali, né? Então, assim, todo mundo me conhecia ali. Então era naquela época das Isso, gangues, naquele né? tempo, né? Sim. Então, assim, que andava de gangue, que o não podia passar, aquela coisa toda. Sim, tinha E as limitações as ali dos bairros, limitações, né? Sim. justamente. Então, assim, então a gente andava com esse tipo de pessoas, né? Fazendo mal para as pessoas, né? Então, e aí ela orou muito, ela, né, buscou muito, não desistiu. Então, a importância de uma mãe estar na igreja, de É não verdade. desistir, né, pela sua família. E eu pergunto para o senhor, assim, pastor, os adolescentes hoje, muitos pensam, né? Ah, eu não sou mal influenciado, né? Eu faço porque eu quero, né? E hoje o senhor comentando que as amizades lhe levaram essa vida, né? Que não era agradável ao Senhor, uma vida de uma conduta ruim, né? Hoje o senhor pode dizer, né? Que realmente foi uma influência, não foi? Que o senhor recebeu de Justa- amizades, né? Justamente, né? Então, assim, eu fui influenciado pelas amizades, né? Na verdade, não é amigo, né? É umas amizades que te levam para o mal, Sim, né? Para fazer coisa errada, né? E além disso, tem o lado espiritual. E eu não claro. conhecia, né? Então, minha mãe sabendo, como ela conhece o lado espiritual, então ela sabia que existia uma influência maligna, né? Maligna. Então, assim, quantas vezes, né? Eu vi minha mãe chorando, né? E eu mas eu estava cego, né? Eu falava, não, mãe, eu vou, né? Vou mudar, aquela coisa toda, mas devido às influências e o mal que tinha, então eu estava, né? Assim, eu nunca eu fui viciado em droga, mas eu usava, né? Então, quantas vezes eu usava, chegava, né? Aquela situação toda, né? Minha mãe me via. Então, assim, era uma O senhor situação. usava dentro de casa? Não cheguei a usar dentro de casa, por Ah, tá. respeito, né, minha mãe, mas usava fora, só não fui viciado, né, mas usava mais para curtição. Então assim, muitas vezes eu vi minha mãe chorando, né, mas devido à vida que eu levava e a influência maligna, então me cegava, né, porque Paulo Sim. ele fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não respondesse o quê? A luz do evangelho, que é a imagem da glória de Deus, né? Mas o poder que tem a oração de uma mãe, né? A cobertura que tem o poder de minha mãe. Então minha mãe ela tinha todos os motivos para desistir de nós, porque a nossa família era uma família desestruturada. Sim. Então quem olhava assim não via nenhuma possibilidade. Eu já abro aqui uma oportunidade, né, para falar com as mães, né, as mães que têm seus filhos, né, nessa situação, no vício, né, ou alguém, né, que tá numa situação que você tá triste, né, às vezes não tem esperança, sabe que Jesus é a esperança, né, coloque, não desista do seu filho, não desista da sua família, porque a família é a base, né, pastor? É a Né? base, né? É a base de tudo. Então quantas pessoas chegavam e falavam assim, ó, esse aqui não tem mais jeito, né? Falava para ela para tentar
né? O inimigo sabe, porque assim, o inimigo sabe do projeto, ele pressente o projeto de Deus, né? Então assim, mas ela nunca desistiu, né? A Ela é mãe viva é ainda? viva, Glória a ela é Deus. viva Hoje e ela pode e contemplar, né, que valeu a pena. Olha o que Deus isso. transformou e fez na sua E vida. hoje ela é pastora de igreja, Nossa, que né? bênção. Minha mãe hoje é pastora, né? Então assim, foi uma irmã também uma missionária que ganhou minha mãe, né? Uhum. Então assim, minha mãe ela tem uma vida assim, ela tem uma experiência muito forte, né? Minha mãe passou por muita coisa. Então hoje minha mãe ela conhece os dois lados, né? Então quando a vida ela ouviu, fala assim, não tem mais jeito, né? Mas ela disse, não, eu acredito, né? Eu acredito. Então, mesmo ela vendo toda a situação da família desestruturada, ela não deixou de ir para a igreja, né? Porque as pessoas, assim, quando surge a dificuldade, as pessoas querem parar, né? As pessoas querem desistir. Só que o que vai levar você a viver o milagre, né, da libertação, da cura, ou que seja, é a tua insistência, é a tua perseverança. Por isso que Jesus falou assim, ó, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será E salvo. tem um motivo muito forte, né? Porque o nosso motivo de permanecer, pastor, hoje ou em todo o tempo que for, é amar a Deus sobre todas as coisas, porque é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque se a gente não tiver esse amor ardendo dentro do nosso coração, pastor, a gente não consegue permanecer. Né? Como que a gente vai ajudar o nosso próximo? Como que a gente vai ajudar se a gente não ama nós mesmos? Né? Porque a Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, significa que eu preciso me amar. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. A gente precisa ter uma base muito forte, precisa ter um motivo muito forte para não desistir da caminhada. E aí, como o senhor fala, né? Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque, às vezes, o motivo não é tão forte, desanimou, ou os percalços da vida, da trajetória da fé eram tão difíceis que desistiu. Justamente, né? Então minha mãe ela acreditava, né, no que Deus falava, né? Porque às vezes Deus fala algo para você, né, mas não vai revelar a dificuldade que você vai É passar. Deus verdade. revela a promessa. Deus revela a promessa. Então, a minha mãe tinha uma promessa sobre a nossa família, né? A nossa família. Então, assim, e aí Deus foi trabalhando na vida de um, foi salvando um, né? Então, assim, hoje o meu pai é evangélico, né? Glória a Se Deus. converteu, né? Ele não gostava de crente. Minha mãe chegava tarde da igreja, ele ficava chateada, né? Então, assim, ele se converteu. Então não ia crente na sua casa. Não ia, ele não gostava. Nossa. Ele não gostava, né? Então, assim, minha mãe evitava para não ter conflito. Sim. Então, ela evitava de, né, assim, para não evitar, como ele não gostava. Então, assim, para não ter muito conflito, então, né, ela só orava. Porque tem situações porque tem situações que é espiritual. É verdade. Tem situações que não é para o homem, né? Então, assim, tem coisa que é só na oração. Por isso que Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado e potestade. Então, minha mãe, conhecendo o lado espiritual, ela foi para o pro lado espiritual. E às vezes a gente quer ir com o nosso braço, né? Mas sendo que é no joelho. Olha que lição aí, o senhor falou. É importante mesmo a gente entender, porque muitas das vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma e esquece de que a gente tem um pai, né, que da gente depende dele. E que quando a gente entrega algo para ele, a gente tem que confiar, né? Confiar que ele vai resolver, que ele vai fazer, né, pastor? Então, realmente, a gente precisa entender. Olha, você que está nos assistindo, né? Não confia na força do teu braço, confia na força do Senhor, né? Se você está passando uma situação difícil, complicada, né? Não tenta resolver, vai pedir para o Senhor, peça para o Senhor em oração, de joelhos dobrados, fecha a porta do teu quarto, né, pastor? E vai buscar a presença do Senhor, porque Ele vai te dar a resposta. Justamente. Então, tem coisas que é para o homem, mas tem coisas que é para Deus. Então, minha mãe entendeu isso, né? Então, minha mãe, ela orava, buscava, ela via outras pessoas, né, dando testemunho. Então, assim, eu tenho que crer no que Deus está falando, eu tenho que ir na palavra, eu tenho que crer, não é? Não só Deus de ouvir, mas um Deus que pode transformar, um Deus que pode libertar, um Deus que pode curar. Se a Bíblia fala que Deus liberta, Ele liberta. Agora, a questão é você perseverar. Então, minha mãe, com todas as dificuldades que ela viveu, né, mas ela ia para a igreja, né, ela permaneceu, ia para o ciclo de oração, né? Minha mãe ela sempre gostou disso, né? De estar nas irmãs, no ciclo de oração, reunia as irmãs, entrava em oração, né? Porque existe o mal ali, né? Existe o mal. Então eu tenho que entender que existe o mal. Porque ninguém irmã Antônia, um criminoso, um bandido, o que está no vício da droga, porque ele quer.
existe também influência maligna. Tem gente que foi rejeitada, tem gente que então, foi abusada. Então, o espírito, ele se aproveita disso. Sim, né? da fragilidade. Da fragilidade da pessoa, né? Existe o lado espiritual. Então, acaba afetando. Então, assim, então existe coisas que Deus vai fazer e existe coisas que é um tratamento. Então, no meu caso, era espiritual, né? E ela não parou. Então, aí eu comecei a entender, né? Deus foi trabalhando no meu coração, aquela maldição foi sendo quebrada. E o senhor passou quanto tempo nesse período, assim, até a sua convenção? Olha, eu comecei com 16 anos, né? No crime, fazendo coisa errada e tal. Quando começou, já cheguei aos 19 anos, foi quando começou já a minha conversão, aos 19 anos. Ah, sim. Né? E é onde eu comecei a ir à igreja, né? Eu não entendia, né? Mas aconteceu algo que lhe chamou a atenção, alguma coisa para o senhor começar a ir na igreja? Não, foi assim, eu estava, o irmão, né, que hoje ele é pastor, ele me convidou para trabalhar em Ariquemes, minha convenção, eu aceitei Jesus em Ariquemes. Ah, sim. Foi em Ariquemes. Aí ele me chamou para trabalhar lá. Aí eu aceitei na época, trabalhando numa empresa lá. Aí eu fui para lá, só que não era evangélico, eu ainda estava, né? E só que ele era pastor de igreja. Aí eu aceitei, me deu aquela vontade e eu fui, né? Só que era um propósito de Deus, né? Me tirou daqui e eu fui. E eu fui para morar lá com ele, né? Ele era pastor, então não tinha como, eu tinha que ficar na igreja, né? Eu tinha os cultos, eu morava com ele, então acabava indo para a igreja, né? E aí ele me levou para a igreja e lá na igreja tinha um irmão que era de outra igreja, né? Que é uma igreja abençoada, pentecostal. Esse irmão ficou no meu pé, né? Pregando para mim, né? Que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano na minha vida, né? E aí eu peguei e falei assim, irmão, depois eu aceito Jesus. Olha aí. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho. A gente vai continuar essa entrevista abençoada. Vocês vão saber como que Deus trabalhou no coração do pastor, né, na sua convenção. Já já voltamos. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 99271-4981. Ministério Tabernáculo dos Milagres, Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia, Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, bairro Agenor de Carvalho. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama, de Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Voltamos e vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista, mas antes eu já peço para que você, né, comente aqui, escreve aí nos comentários o que você tem achado dessa nossa entrevista, né, com o pastor Carlos Peixe, né, do Ministério Tabernáculo dos Milagres, tá? Então, curte, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Vá lá no Instagram, curte, se inscreva também lá, nos segue lá no Instagram, tá bom? E Deus abençoar você, tá? E eu peço também, né, para que
Se você deseja contribuir, né, colaborar com esse projeto, vai aparecer na tela ali o QR Code, tá? E se você quiser abençoar esse projeto, fique à vontade, Deus abençoe, tá? Vamos dar continuidade aqui, né, pastor? O senhor falou, né, que tinha uma pessoa que pregava para o Senhor, né, que estava ali insistindo, né, para que o Senhor, né, se voltasse para o Senhor. E o senhor ficava chateado com essa pessoa? Fala aí a verdade, pastor. O senhor ficava chateado, que a maioria vai se identificar agora. Sim, ele ficava assim, né? Aceita Jesus, né? Aí eu falei assim, amanhã eu aceito. Falava para ele, né? Aí ele prometeu, amanhã eu aceito. Aí de novo, assim, não, mas amanhã eu aceito. Então Deus colocou isso assim, com uma insistência mesmo. Nossa. Aí teve um dia que realmente eu falei, não, eu vou aceitar Jesus, né? Aí eu aceitei Jesus. E engraçado, na hora que eu aceitei Jesus, eu senti já algo, né? Como se o Espírito de Deus já descesse em mim, né? Porque eu já fui deixando aquelas roupas mudando, aquelas coisas. Então foi automático, assim. Foi, tipo, o senhor foi. aceitou, aí a mudança já foi Isso, acontecendo. eu usava brinco, sabe, aquelas coisas mudando que eu usava, né? E eu comecei assim, no culto eu achava lindo, né? Quando eu via aquelas irmãs cantando, por não entender, Assim. aquela coisa de, e eu ficava até com vergonha, eu ficava até constrangido. Falei, meu Deus, então, né? Eu ficava aquela coisa assim, né? E aí poxa, legal. E aí eu fui trabalhando. Aí esse irmão falou assim, tu não quer na minha igreja fazer uma visita? Eu falei, eu vou. Nós temos um culto lá no domingo, abençoado. Eu falei, eu vou. Aí ele me levou, esse irmão que, né? Insistiu, fui, né, com ele. E, né, e lá tava o pastor, que era o pastor Genilson, né? Qual é o ministério, pastor? Ele, palavra de Cristo para o Brasil. Ah, sim. Aí o pastor Genilson, aí ele tava pregando a palavra, e eu tava no último banco. Aí ele falou assim, esse rapaz, né, camisa tal, Deus está mandando orar por você. Aí me chamou na frente. Ele falou assim, ó, Deus manda ele falar que você vai pregar aos 4 cantos da terra e Deus tem um plano muito grande na sua vida, né? Aí ele falou que tinha vindo uma rosa que representava o evangelho e que daquele momento Deus estava mudando a minha vida por causa do propósito, né, e do chamado. Deus falou muito naquela noite. E o senhor tinha dimensão? Hoje, o senhor vendo onde seu Deus lhe colocou, o senhor tinha dimensão naquela época do que Deus poderia fazer? Que coisa era essa que o senhor ia lhe usar? Não, eu não tinha dimensão, né? Porque Paulo fala assim em 1 Coríntios 14 que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito. Então, até o momento... Só que por não compreender, mas você sente, né? O Espírito começa a trabalhar no seu coração, porque a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo, né? Isso mesmo. Ele faz você começar vai abrindo a sua visão. Então, assim, eu não tinha a proporção, a dimensão do plano e do projeto, né? Mas Deus já havia falando. Então, quando ele começou a falar, eu não entendia muito, mas aí o irmão foi me explicando só o chamado na sua vida, né? Então, quando eu saí de Porto Velho, eu não era evangélico. Quando eu cheguei aqui, eu aceito Jesus, né? Deus usou um irmão para, né, tá ali no meu pé. E o senhor né? falou para sua mãe quando o senhor aceitou Jesus? Falei, ela ficou feliz. Ela disse que era a resposta da oração dela. Amém. Né? Então, ela viu que o que ela tinha feito para Deus, o sacrifício, Sim. buscando a luta, a perseverança, Gerou fruto. Gerou fruto, né? Glória a Deus. Deus ali trouxe a resposta para ela, Sim. né? E aí eu fui deixando as coisas, né? Aquelas coisas que não me pertenciam mais, né? E aí você sabe que quando você sente a Jesus, aquela sede de você estar na oração, de estar com as pessoas, e você quer estar lhe dando o seu testemunho, né? E assim, foi algo assim para mim marcante, né? Porque para mim, né, de todos os milagres, esse para mim foi o maior milagre. E esses amigos, né, que diziam que eram amigos, o que aconteceu com eles? Eles sumiram, o senhor deixou, eles vieram atrás, ei, vamos lá, como que foi? Geralmente, depois que você passa a ter uma vida com Deus, né, isso naturalmente vai, né? No começo, eles ainda queriam, só que depois eu fui, não, agora eu decidi ter uma vida com Deus. Uhum. E aí eles foram indo embora. Aí foram vendo que, entendeu? E assim por si foi saindo, né? Uhum. Porque eu já não queria mais, né? Eu queria estar na oração, tinha umas irmãs que queriam estar dentro, né? Primeiro amor, né, pastor? Isso. Então Deus me levou para mim, a minha conversão foi em Ariqueme, né? Mas o trabalhar de Deus foi quando eu vim para cá, né? Deus me levou lá, eu aceitei Jesus, sim. né?
E foi quando Deus me levou, quando eu saí de lá já crente, né? Aquela vontade de buscar Deus né? e de ir para uma outra igreja. E aí foi quando eu conheci uma ex-macumbeira, né? Que é a irmã Dulce, que hoje morre no Senhor. Ela tem, acho que tem uns 8 meses, 9 meses que ela partiu. Sim. Eu tinha ela como mãe, né? A irmã Dulce. E aí ela tinha um trabalho muito grande com jovens que viviam na vida errada, né? E ela levava para a igreja e era tipo um cuidar, né? Eu tinha tipo como uma mãe espiritual também, né? Sim. Uma mãe espiritual. Então assim, a gente ia lá, ela levava a gente lá, orava com a gente, e ela tinha muita experiência, né? E ela congregava na igreja que na época era a igreja Cristo Vivo, né? Então eu fui para essa igreja, né? Uma igreja, eu nasci debaixo do mover profético. Por isso que é um profético, irmã. Era uma igreja que orava. Não tinha muito, assim, palavra, né? Assim, estudo, palavra, mas, assim, era uma igreja de oração, profético, de monte, né? Então, eu nasci orando em monte. Tanto que hoje, né, eu gosto muito de orar em monte. Então, assim, devido à vida que eu vivi, então Deus me levou para o lado profético, né, também, do ministério profético. Então, assim, e foi ali que Deus começou a me levantar, né? Eu fui instruído, né? O pastor Davi, um grande homem de Deus, né? Eu sou grato a ele, aprendi muita coisa ali com ele, né? Então Deus me levou ali, né? E nos levantou naquela obra. Aí foi quando eu comecei a ter noção, né? Um pouco. Aí, inclusive, isso foi marcante para mim, irmã Antônia, porque eu via as pessoas falando línguas estranhas, aquela coisa toda, né? E eu achava linda aquilo, a presença de Deus, né? Porque eu não conhecia, né? Aí um irmão falou assim, ó, vai ter uma vigília e nessa vigília vai ser meia-noite e nós queremos convidar os irmãos para ir. Aí me chamaram para ir, né? Fomos para lá. Meu amigo, aí nessa noite foi onde fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Né? Fui nessa casa. Né? E o senhor já tinha mais ou menos quanto tempo, assim, na presença? Pouco tempo. Nossa. Né? Quando eu cheguei, né? Pouco tempo aí comecei a ser instruído, né? E o pastor me ajudando, mas a irmã Dulce, né? Um grupo de jovens onde também participaram o irmão Grátis, que hoje é pastor, outros irmãos dessa época, né? E aí marcaram uma vigília nessa casa, né? Desse irmão Rubem, né? Aí eu fui. Meu amigo, foi assim, para mim foi marcante ali, né? Porque um irmãozinho chegou para mim e falou assim, você crê que Deus pode te batizar com o Espírito Santo aqui hoje? Nossa. Falou para mim assim, ele estava cheio. Mas se eu buscava o Espírito Santo, assim... Não. Porque tem gente que ora, né, buscando. Eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. O senhor não tinha, Não, assim... não tinha. Eu tinha aquela sede de buscar, tipo assim, Mas não com aquele objetivo, não, assim, não. né? Aí ele falou assim, ó, a única coisa que você tem que fazer aqui é só se abrir para Deus. Ele dá glória, se abre para Deus, busca o Espírito Santo. Sim. Aí ele falou assim, você crê, né? Você crê. E eu falei assim, eu creio que Deus pode me batizar hoje com o Espírito Santo. Aí pronto. Aí ele só dá sua glória. Aí eu me aquebrantei. Comecei a orar, quebrantar, né? Porque aquelas vigílias daquela época eram uma vigília assim, diferente de hoje. Mas assim, era aquela vigília do quebrantamento de busca. Sim. E aí o que acontece? Só quem Quando viveu naquela época uma vigília Meu Deus do céu, tempos atrás sabe era de busca mesmo, de você ir, diferente de você ir chorar mesmo, Sim. igual João 2,14, se rasgar para Deus. Nossa. Eu fui mesmo, porque como eu estava naquela experiência, naquela coisa, aí eu me rasguei para Deus. Eu senti, foi mais ou menos 3 horas da madrugada em diante, eu senti o negócio queimar assim. Eu comecei a falar em língua. Aí você acabou de ser batizado com o Espírito Santo. Foi uma presença tão real que eu fiquei do outro dia, aí pronto. Aí comecei a buscar mais ainda. Né? Então, foi uma experiência muito forte, marcante, porque eu não conhecia o que era o Espírito Santo. Eu não conhecia o que era fé, eu não conhecia o que era oração, eu não conhecia nada disso. Né? Mas devido assim, o propósito de Deus, então assim, eu fui dando lugar. E essa irmã que o senhor comentou, então foi ela que lhe ajudou também, a ter essa, né, a mostrar o caminho, como que era. Né? Isso, do lado espiritual e ministerial. Sim. Né? Aí Deus usou ela que Deus tinha uma obra na minha vida de missionário, né? De pastor, mas que Deus ia me preparar. E eu fui dando lugar, né? Eu fui participando, fui buscando, fui passando as experiências, né? Enfrentei também as batalhas, porque o que acontece? É umas coisas que as pessoas que às vezes não explicam ou esquecem.
que quando a pessoa aceita Jesus, você não está imune de não enfrentar situações. Claro. Né? Então, assim, nunca me falaram isso, né? Assim, ó, você vai aceitar Jesus, mas você vai enfrentar dificuldade, porque acaba você ter uma vida de renúncia, né? Então, assim, eu tinha que abrir mão de muita coisa, servir a Deus, né? Por isso que Jesus falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E siga-me. Então, eu tinha que entender que agora eu tinha um propósito com Deus. Que não era mais a sua vontade, né? Que não era mais o seu desejo. Era o desejo do Pai. Era o desejo de agradar a Ele e servir a Ele. E as pessoas acho que não ainda... Quem, vamos dizer, hoje aceita Jesus e pensa que vai levar aquela vida do mesmo jeito que levava, né? Justamente. Então, assim, foi um impacto para mim, um impacto para minha mãe, para minha família e até para os vizinhos que me conheciam ali. Né? Até para os vizinhos que me conheciam. Por quê? Porque eu vivi uma vida errada. Todo mundo conhece, ali, na vizinhança ali, me conhece. E hoje, né, temos que frequentar a igreja, Olha né? Frequentar a igreja e tipo assim, ficaram assim, maravilhado, né? Porque é um grande milagre. Porque o maior milagre na vida de um ser humano é quando ele entrega a vida a Cristo, né? Então, assim, os vizinhos me conheciam ali, né? Ali na rua que eu fazia, né? Você não chegou a ir ser preso quando o senhor estava... Eu cheguei assim, ficar poucos dias, não fiquei assim, puxar a pena, né? Mas tá. devido à coisa que eu praticava, né? Então acabava sendo detido, preso, mas depois liberado. Então, assim, foi muito rápido a forma que o inimigo me levou, mas foi muito rápido a forma que Deus me resgatou. Sim, né? Porque o chamado era muito forte, né? O chamado era muito forte, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito grande, né? Quando eu recebi o Espírito Santo. E aí, porque assim, você aceita Jesus, mas você tem que ser discipulado, né? Tem que ter uma pessoa para lhe direcionar, lhe instruir, ali capacitar você. E é isso que eu ia comentar com o senhor, né? Porque as pessoas às vezes aceitam Jesus e não tem ninguém ali para instruir. Às vezes não tem ninguém para conduzir. Porque assim, realmente, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem aquela sede de conhecer, de querer se aprofundar na palavra, de conhecer a presença do Espírito Santo, né? Então, o que o senhor fez? O senhor decidiu se envolver, né? Eu acredito que esse é o conselho que a gente dá, né? Para quem é novo na fé, para quem está ali começando a caminhar, se envolva, né? Se envolva nos eventos da igreja, se envolva nos trabalhos da igreja, que aí aquelas coisas velhas vai ficando para trás, né? E aquele desejo de ficar e permanecer vai aumentando, né, pastor? Foi o que eu fiz. Eu comecei a me envolver na oração, Glória a Deus. né? E, às vezes, enquanto a gente tinha um culto, aí o pastor falou assim, vai ter uma vigília. Eu não ia nem para casa. Eu já ficava direto. Eu já ia para o monte, já ia para a vigília, entendeu? Para oração, né? Então, assim, a gente ia para o monte, para oração. Então, assim, eu me envolvi. Então, assim, para que eu pudesse entender mais o mundo espiritual, né? E que eu tivesse força, né? Porque a Bíblia fala que é uma luta entre a carne e o espírito, né? Paulo fala isso, que é uma luta entre a carne e o espírito. Então, você vai vencer no espírito, né? Então, assim, e aí eu me envolvi com pessoas que tinham mais experiência, né? Eu também ouvi outros testemunhos que me edificavam. Por isso que é importante os testemunhos. O testemunho. Tanto que é tão importante que até hoje na Bíblia está registrado cada milagre e cada testemunho. É verdade. Né? Você vê lá quando o que Jesus fez na vida da Maria Madalena, né? A libertação daquela mulher está registrado na Bíblia, o testemunho daquela mulher. Né, de Lázaro, a morte, né, o milagre que Deus fez na vida de Lázaro. Então, o testemunho, ele edifica, né? Então, quando você testemunha, você primeiro, você está agradecendo a Deus o que Deus fez na sua vida, você está reconhecendo o que Deus fez na sua vida. Por isso que Davi fala assim, ó, o que darei eu a Deus por todos os benefícios que Deus tem me feito, né? Então, você reconhece, né? A palavra testemunho no hebraico significa Deus faz de novo. Então, toda vez que eu testemunho, né? Eu estou sendo grato e estou pedindo para Deus fazer algo novo na minha vida. Amém. E como foi esse envolver, né, na obra do Senhor, na casa do Senhor? Como foi que o senhor conseguiu crescer ministerialmente? Como começou essa questão, né? Até o senhor chegar hoje como pastor, né? É pastor? Isso, pastor. Pastor. Justamente. Foram degraus, né? Sim. O chamado é um degrau. Então, assim, eu comecei a me envolver, como eu falei, na oração, no estudo da palavra, né? Porque ministério é um chamado, né? Ele é um chamado. E Deus já tinha se chamado comigo,
né? Mas eu nunca pensei que eu um dia ia ser pastor, né? Nunca assim na minha cabeça, vou ser missionário, vou ser pastor. Mas eu comecei a participar de estudo, eu sempre fui obediente aos meus líderes, né? Também. Isso me ajudou muito, né? Até ao envolvimento na palavra, né? Na instrução, né? Era muito difícil eu perder um culto, né? E os ensinamentos. E aquilo foi me... Né? Porque a Bíblia fala assim, em João 5,39, examinar a Escritura, porque ela testifica de mim, teve na terra. Então, eu passava a noite, minha mãe falava assim, às vezes brincando comigo, meu filho, você vai ficar meio, assim, fraco da mente, porque eu chegava em casa, eu jantava, quando era meia-noite, eu pegava a Bíblia, eu pegava meus livros e começava a ler. Quando eu olhava assim, já estava de manhã. Nossa. Tanto que hoje eu tenho esse hábito de ler, eu gosto muito de ler, né? Eu tenho muitos livros, então assim, eu comecei a ter aquela sede de estudar, né? Então isso tudo foi acelerando o meu ministério, porque as pessoas têm que entender que tem que ter uma abertura, tem que ter um envolvimento. Com certeza. Então eu passava, eu era solteiro, né? Então eu tinha mais tempo, né? Então assim, eu passava a noite todinha, minha mãe ficava até preocupada, que quando ela saía de manhã, já estava o sol, assim, eu estudando. Nossa. Aí depois eu ia dormir, né? Quão importante, né, você voltar para Deus quando você é jovem, né? Porque você tem toda a força, disposição, né, para estar ali, né, fazendo para o Senhor, porque a Bíblia mesmo fala, né, que não adianta a gente tentar fazer quando já não tem mais força, quando, né, o corpo já não tem estrutura mais para aguentar para fazer a obra do Senhor. Realmente, né, Deus lhe deu essa oportunidade, né, de buscar a Deus quando o Senhor era jovem e continua nessa carreira até hoje, né? Tanto que as leituras, né, que eu estudava, aquela sede toda, até hoje, quando eu pego no livro, né, eu sou assim, quando eu gosto de orar, eu gosto só de orar. Quando eu gosto de ler, só ler. Então, quando eu tiro só para ler, então, até hoje está comigo. Quando eu boto para ler, eu vou até de manhã, eu acostumei aquele hábito, aquela coisa, né, de você estar estudando a palavra, entendeu? Então, assim, aquilo me ajudou muito na minha caminhada, na minha fé. Porque a Davi falou assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra me alicerçou. É a importância na vida de quem está na fé, estar alicerçado na palavra. Vamos para um intervalo rapidinho, já voltamos, tá bom? Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul. 99271-4981. Ministério Tabernáculo dos Milagres, Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia, Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, bairro Agenor de Carvalho. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Pastor, e como foi que Deus lhe chamou, né, para esse ministério, Tabernáculo dos Milagres, né? Como que Deus se revelou para o Senhor,
né, para abrir essa obra, né, que tem abençoado muitas vidas têm recebido milagre. O senhor já vai contar, né, as experiências que o Senhor tem feito lá dentro daquele templo. Não, sim, sim. Antes de o Ministério Tabernáculo dos Milagres nascer, né, que nasceu debaixo de um projeto, né, de Deus, uma revelação de Deus, eu era do Ministério Madureira, que amo muito, né? Hoje os líderes lá, o pastor Valadares, o pastor Bruno, meu amigo, né? Foi nosso líder, né? Sou grato pela vida deles. E tanto eu, mais a pastora, né? A pastora Simone, nós ficamos 12 anos no Ministério de Madureira, né? E nós tínhamos um trabalho abençoado, né? Também lá, que era o sábado, era conhecido como a tarde da benção. Até hoje tem um trabalho, né, lá. Isso. Então, assim, foi muito abençoado. Então, ali foi quando eu mesmo, foi assim, o destravar do ministério, né? Sim. Fui discipulado também, participei de seminários, de congresso, né? Viajamos para fora. Então, muita coisa ali eu aprendi, né, no Ministério de Madureira, né? Tanto eu e a pastora Simone. Foi quando eu conheci o pastor Aguinaldo, né? Um grande amigo meu, que hoje está no interior de Rondônia, né, com o ministério, que foi o que me levou, na época, né, a ser consagrado a pastor pela convenção de Ministério de Madureira, né, na época, né. E eu vou falar para você assim, irmão, eu nunca imaginava, né, tá hoje no ministério que eu estou, né, eu nunca imaginava, né, porque a gente não sabe os planos de Deus, mas a gente tem que estar no projeto de Deus. Sim. Então, assim, Deus me levou ali para me capacitar, né? Esses 13 anos, né? E aí foi quando Deus trouxe o pastor Exílio de Recife, né? E eu trouxe para ele pregar na tarde da benção na época. Aí ele ministrou tudo, foi embora. Aí da outra vez que ele veio, ele falou assim, pastor, eu era missionário na época. Deus me falou algo que está nascendo um projeto novo, e é Deus. E aí eu sempre assim, eu nunca fui empolgado, né? Até porque eu nunca imaginava tá pastoreando. Eu sempre gostei de auxiliar, né? Tipo assim, chegava aqui e auxiliava, tanto que os pastores que eu auxiliei, né, que foi o pastor Ananias, o pastora Rose, mas o pastor Daniel, né, os pastores da Madureira, eu sempre gostei de ajudar e compartilhar e tá ajudando. Eu nunca gostei assim, não, vou estar na frente, né? Mas eu sempre gostei, né? Eu e a pastora Simone, e tá ajudando. E aí Deus trouxe e falou que Deus tinha esse plano. Aí depois trouxe de Brasília, de São Paulo. E aí depois Deus me deu um sonho de uma mangueira. E eu vi umas mangas grandes e eu vi uma voz. Falava assim, chegou a hora da colheita e chegou a hora do projeto. Aí eu fui entendendo o plano de Deus, né? Do que Deus queria comigo em relação ao Tabernáculo dos Milagres. Aí Deus deu o nome do ministério na época, né? Na época. E aí foi na época que Deus, né? Conversei com o pastor, ele me abençoou, né? Porque tudo tem que ser debaixo da bênção. Claro. E hoje nós somos amigos. Então, assim, o Tabernáculo dos Milagres nasceu dentro de um projeto, né? E de uma revelação de Deus, né? Porque, na verdade, eu não queria, né? A gente começou, na época, o Tabernáculo, ele nasceu ali na rua Capão da Canoa. É um lugar difícil ali, irmã, né? Sim. E a visão do ministro do Tabernáculo é reino, né? E assim, irmã, foi uma experiência para mim grande, porque na época eu não tinha esse plano, né? Porque eu via a luta em alguns pastores. Então teve uma certa resistência, E muita. né? E tem mesmo da nossa parte, que a gente fala, meu Deus, eu vou enfrentar tanta coisa, vale a pena, né? Mas a gente tem que entender que vale a pena, vale muito a pena servir Porque a única coisa que eu tenho que retribuir é o que Deus fez na minha vida, é dando a minha vida pela obra. É isso mesmo. Né? Então eu tenho que ser grato. Deus fez por mim o que ninguém podia fazer. Claro. Aí eu falei, por que eu não vou fazer por ele? Quem podia ele resgatar daquela forma? Justamente, ele me deu um novo nome. Sim. Me deu uma nova identidade. Eu não vou fazer por ele? Verdade. Entendeu? Porque Deus me salvou. Qual é o propósito de Deus me libertar e me curar e me salvar? É que eu seja bênção na vida de outras pessoas. Isso. Foi o que Abraão falou assim, seja tu uma bênção. Né? Seja tu uma bênção. Então, Deus tinha esse propósito em relação a vidas, às pessoas. Sim. Né? Então eu tinha esse receio, né? Eu via assim, aquela batalha e tudo mais, eu falei assim, mas eu tô aqui pronto para fazer a tua vontade. Aí foi quando Igual Josué, né? Seja forte e corajoso. E aí o pastor na época,
colocou meu nome para indicação, fui aprovado, né? 13 anos, Sim. né? Tudo direitinho, a minha conduta, né? Porque tudo tem um sistema, observado, eles são bem rigorosos, né? Os 13 anos, né? E aí fui levar, aí o pastor colocou meu nome, aí me levaram para a convenção, fui aprovado, né? Minha esposa foi consagrada missionária e para mim foi algo marcante, mano, na convenção. A consagração de pastor, eu fiquei assim tão feliz porque eu vi ali a mão de Deus, né? Sendo consagrado pelo ministério que tem respaldo, né, numa convenção, e uma coisa tudo séria, né? Então, assim, Sim. foi marcante para Você mim, viu que valeu a pena, né? Deus lhe honrou ali, me né? honrou, Então, me realmente é honrou um motivo de gratidão, de né, que você gratidão, né? sentiu. E o pastor Ignado foi um canal de bênção na minha vida, né? Eu tenho ele como um pastor, né? Todo pastor ele tem um pastor. Com certeza, a gente sempre tem um mestre, né? Fora que Jesus é o mais importante, mas na terra a gente sempre tem que ter um mentor, alguém que a gente pode contar, algum intercessor, alguém que tá ali orando por nós, né? Sempre temos que ter, pastor. Justamente, né? E sempre quando ele fica em casa, então assim, a gente conversa, mas o pastor Quinado foi o canal, né, para me levar na época ao pastorado, né? E aí hoje nós estamos no Tabernáculo dos Milagres, aonde muitas vidas, irmã, têm sido libertas, sido Nossa, já curadas. conta para nós experiências que, assim, marcaram, né, no decorrer. Você já tem quantos anos o ministério? Vai fazer 4 anos agora. Vai fazer 4 anos, então, Aliás, fez 4 anos agora em março. sim, então já tem muitos milagres que Já aconteceram. muita. Então compartilha Desde a conosco. abertura da inauguração do tabernáculo, foi marcado com o poder e a presença de Deus. Amém. Né? Foi algo assim marcante, né? Que eu via, porque Deus não te dá o projeto por dar. É verdade. Ele te dá com o projeto para que vidas sejam abençoadas. Amém. Né? Então, assim, tanto que quem vai lá é impactado, né, com a presença de Deus, porque as pessoas, irmã Antônia, ouvem Deus muito de ouvir, né? Mas eu sempre falo na igreja que o Deus do passado é o Deus de hoje. Então, assim, as pessoas vão ali, né, são libertas, são marcadas, dizem, rapaz, eu nunca vi coisa tal, né? Vê ali a manifestação do poder de Deus naquela obra, né? Porque cada ministério Deus tem uma maneira de trabalhar, né? Então, assim, eu vejo assim que o tabernáculo é um hospital, né? Onde pessoas chegam ali, né? E ali é liberta, depois tem a palavra que vem dando a estrutura, né? Então, assim, muitas pessoas têm sido marcadas e, inclusive, muita gente tem vindo de fora, né? De outros estados, né? Conhecer a igreja. Inclusive, está vindo uma mulher agora, minha irmã de Goiânia, perdão, de Cuiabá. O filho dela estava na UTI, né? Com câncer, tumor na cabeça. E ela levou a foto, ele foi curado, ela está vindo agora para dar o testemunho. Né? Tem pessoas de outros estados, inclusive essa irmã que eu falei a questão do câncer também, do Acre, que foi curada, né? Então, assim, para conhecer a obra, e ver o que Deus está fazendo no ministério. Sim, sim. Então são muitos milagres, né, de cura que Deus tem feito, né, e transformação, né, pastor? E transformação, que esse é o propósito, né? Porque a igreja não é empresa, a igreja é reino, Sim. né? É um reino, né? Então, assim, o que me marcou mais, né, foi agora quando cheguei de Israel, né, dia 27, e foi marcante para mim, irmão Antônio, porque quando eu olho para as pessoas assim, não tem preço do que Deus faz. É verdade. Não tem dinheiro. Você vê uma pessoa que era no tráfico, que já parou, uma pessoa que estava com câncer foi curada, a pessoa que estava desenganada, um problema, e a pessoa chega no altar da igreja e dá o testemunho. Não tem dinheiro no mundo que pague, do que você vê o que Deus está fazendo, porque tanto impactado da forma que Deus lhe usa, como daquele que está recebendo e daqueles que estão ouvindo, né? Então, o que mais marcou para mim, né, agora, recente, foi uma jovem de 22 anos, né, na minha chegada de Israel, e ela estava de muleta, tinha muita gente, ela estava atrás, e quando eu desci do púlpito que eu olhei, aquilo me chamou a atenção. Deus falou assim, ora por ela. Aí chamei ela por trás da igreja, aí eu perguntei, o que aconteceu? Aí a irmã que estava com ela, que trouxe ela assim, ela está com câncer na perna, e os médicos vão amputar a perna dela. Nossa. 22 anos, jovem, nova, Meu tudo Deus. pela frente. Eu falei assim, não vai não. Deus vai curar ela.
Glória Ela a com a Deus. muleta, ela não conseguia nem botar o pé no chão. Sim. Aí Deus falou assim, ore por ela que eu vou curar ela. Aí eu peguei a unção, que o título de Israel, ministrei nela a cura. Ela largou a muleta e saiu correndo no corredor da igreja e foi curada Meu na Deus. hora. Que Na forte. hora, na hora ela foi Aleluia. curada. O nome do Senhor foi glorificado na hora. Então aquilo ali para mim foi marcante. Até os que estavam ali viram o poder, a gente chorando, porque viu como é que ela estava, né? Viu como é que ela estava, quer dizer, a mulher tinha um laudo, o médico, ela não conseguia nem colocar o pé no chão, chegou de muleta, nova. E se você olhar assim para ela, assim, que ela não tinha nem 22 anos, sabe, jovem mesmo, tudo pela frente. Mas ali com uma situação complicada. E assim, pastor, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas assim, essas pessoas que vão atrás do milagre, né, vão lá na sua igreja, né, o senhor sabe que as pessoas, às vezes, elas servem a Deus ou vão para a igreja só por gratidão, porque Deus curou, Deus fez. Só que o motivo que nos leva a permanecer é louvar Ele e engrandecer a Ele, né? Então, tem até uma charge aí que aparece na internet que faz assim, ó, a fila para o milagre. É um monte de gente. A fila para quem quer ir para o céu. Pouca gente. Pouca gente. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão, porque assim, as pessoas às vezes confundem que vão só atrás do milagre, só que não querem o Deus do milagre, sabe? E como que o senhor lidar na questão, né? Porque vai muita gente na sua igreja, né? Mas permanecer, essas pessoas, elas permanecem, elas conseguem se firmar na congregação, ficando lá, servindo a Deus, juntamente com, né, o corpo, né, de Cristo ali na congregação. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Não, sim. Isso é importante, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que quando está numa situação complicada, inclusive essa irmã, que é repórter, está vindo agora de São Paulo, dá o testemunho dela, ela mandou chorando, e ela conta no testemunho dela, ela fala assim, ó, ela está lá no hospital, né? Quando ela recebeu o laudo do milagre do esposo dela, ela conta chorando, ela assim, gente, a gente não pode ser ingrato a Deus, né? Porque na hora que você precisa de Deus, Deus está pronto te ajudar. É verdade. Né? Porque qual é o propósito de eu ser curado, irmão? É curar outras pessoas. Qual é o propósito de Deus me prosperar? É ajudar quem precisa, Sim. semear no reino. Sempre é para ajudar alguém, né? Nunca é nós o centro, né? As coisas de Deus é assim. Nós somos só um canal, mas para abençoar outros, não pensar só em mim. Justamente, porque tem gente que tipo assim, qual a oportunidade de Deus ser curado? Né? De Deus resolver isso. Sim. Então o que acontece, irmã Antônia? É uma pergunta que realmente é importante. Existe a ingratidão. Jesus passou por isso. Né? Ele curou 10 leprosos, voltou um. E engraçado que o que voltou era samaritano, não era judeu, não era o da casa. Verdade. Então nem todo mundo vai reconhecer da forma que você reconhece. Só que eu aprendi uma coisa, eu estou pronto a servir. Sim. Agora, a gratidão, ela tem a ver com o caráter da pessoa, né? Porque quando a pessoa ele reconhece isso, ele permanece, né? Então, assim, tem muita gente que já passaram na nossa igreja, né? Que receberam um milagre forte, né? E não voltaram. Outras permaneceram, né? Então, assim, a pessoa que é grato, ele vive a bênção, porque a gratidão, ela gera milagre na sua vida, ela gera resposta, né? Então, tem gente que só vai como se um Deus... Eu falei, irmão, você não pode ver Deus como um Deus só daquilo que eu posso te dar agora. E às vezes como um amuleto, né? Como um amuleto. Entendeu? Ah, eu vou lá porque eu tô com o casamento destruído, resolvi, acabou. Sim. Aí eu vou lá porque fulano falou que estava doente, curou. Deus tem feito. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer pela obra? O que eu posso fazer pelas pessoas? Né? O que preciso, necessitado. Quer dizer, Deus me curou, mas Deus não curou sem propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Não faz. Entendeu? Então, assim, hoje, no começo foi difícil para mim. Ele acostumar com Porque às vezes eu ficava assim, né? poxa, a pessoa, né, foi curada, foi abençoada, a pessoa prosperou aqui, aí essa daqui vai para outro lugar ajudar que não tem nada a ver, né? Mas depois Deus veio me entender que eu estou disponível ao reino, né? E aí tem os pós e os contra, né? Como que é, né? Tem o ônus e o bônus, né? Justamente, entendeu? Então, assim,
um exemplo, né? Eu estou naquela situação, Deus muda a minha vida. Então, se ele mudou naquele local, porque Deus tem um propósito naquele local, né? Então, hoje eu sei lidar com essas situações, né? Então, assim, eu não fico mais aqui assim, poxa, meu Deus, por que isso? Não. Hoje eu entendo o seguinte, a pessoa que foi, ele sabe o caminho da bênção. Só que eu tenho um detalhe, eu tenho uma expressão comigo assim, que dor de barriga, ela não dá só uma vez. É verdade. Né? Então, as pessoas têm que entender, Deus fez a parte dele. Agora, né? temos que fazer a nossa, né? Fazer a nossa parte, né? É verdade. Então, assim, agora tem muita gente que está com a gente, até hoje, né? E tem sido pilar da obra, reconhece, né, o que Deus tem feito, né? Porque, assim, é muito rápido o que Deus faz naquela obra, né? Muito rápido. Então, assim, muita gente, a gente tem muito testemunho, né? De libertação, de cura, de milagre, de pessoas que já estavam mortas, né? E que a vida estava falida, hoje está prosperando, né? Amém. Então, assim, hoje eu não me preocupo tanto com isso, porque Jesus passou por isso. É verdade. Né? Então, assim, eu estou mais tranquilo, né? Agora, é como eu falo, é uma questão de caráter, né? E de reconhecimento, porque Davi falou assim, ó, Davi tinha isso, né? Ele era um muito grato, né? Ele falou assim, o que darei eu a Deus por todos os benefícios que ele tem me feito? Quer dizer, o que eu posso fazer, né, pelo reino, pelas pessoas que estão se envolvendo na obra, né? Então, é aquilo, eu aprendi a ser grato, né? E não, tipo, eu vou ser grato porque o que tu pode me oferecer. Não. Eu sou grato pelo que Deus fez pela minha vida. E pelo né? que ele é, né? Porque tem gente que ele só quer a benção, ele não quer o dono da Dono benção. da bênção, é. Entendeu? Isso mesmo. Por isso que tem muita gente que fala assim, irmão, não cresce e Deus não dá por esse motivo. É verdade. Né? Porque Deus, ele conhece, né? E assim, o que a gente aprende, o que faz a gente permanecer dentro da igreja, não é olhar para o irmão, não é olhar para as situações, mas é conhecer a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é a palavra que vai ser confrontada, a palavra que vai entrar no nosso coração e vai haver a transformação, né, pastor? Houve um milagre, Deus está chamando aquela pessoa, mas ela tem que permanecer firmada na palavra, porque a palavra é a nossa base, é a estrutura, nenhuma casa se sustenta sem base, né? Então nós precisamos dessa base para nos sustentar, nos ajudar nas adversidades, não é verdade? Justamente, porque se Deus mudou minha vida, né? Então eu tenho que ser, o que eu posso fazer pelas pessoas? Né? O que eu posso fazer pelo reino, né? Então assim, essa questão. Mas assim, hoje eu estou tranquilo, né? Eu sei que eu estou fazendo para Ele. Sim. Né? E eu sempre digo, irmão, quem entender a questão da gratidão, de fazer pelo reino, fazer pela obra, vai ser abençoado. Quem não quer, então, é aquilo. Eu sempre digo, cada um vai colher o que planta. A Bíblia fala. Mesmo. Né? Então, assim, essa situação eu estou mais tranquilo hoje, Amém. né? E tudo é aquilo, irmão, é o amor pela obra. É verdade. Né? Por isso que o amor supera tudo, né? E eu quero falar já sobre como foi a viagem. Eu fiquei curiosa para saber como é a viagem, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente vai continuar falando sobre a viagem do pastor em Israel. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul. 992714981. Ministério Tabernáculo dos Milagres, Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, bairro Agenor de Carvalho. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. AtiTransfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie,
Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama, de Alumínio. Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360 3423. Pastor, Carlos, eu fiquei muito curiosa na questão da sua viagem para Israel. Como que foi, né, que aconteceu? Qual a mensagem que o senhor deixa? O que o senhor viu lá? Qual o impacto que essa viagem, né, trouxe, né, na sua vida, né, de conhecer onde Jesus, né, nasceu, onde Jesus ali fez a sua obra, né? Sim, para mim foi algo assim marcante, né? Israel, eu tinha esse desejo, né? Mas assim, eu não sabia como ir, né? De que forma. E eu me lembro que eu estava em Rio Branco, né? Fazendo um trabalho numa igreja, fui pregar, e aí me chamaram para o monte para orar. E aí quando eu cheguei no monte, aí veio o irmão, que estava com talite, eu não sabia nem o que era talite, né? Aí chegou perto de mim, colocou o talite no meu ombro e falou assim: Deus manda orar por você. Ele ora, aí ele falou assim: ó, Deus manda te falar que Deus vai te levar a Israel. E aí ele falou assim: inclusive eu ganhei um talite, eu vou lhe dar esse talite de presente. Aí me deu o talite de presente, né? E o aí, que é talite, que eu não o conheço? talite é um manto, né, que Jesus usava, né, que os judeus usam quando eles estão na sinagoga para se comunicar com Deus. Se você chegar lá no Muro da Lamentação, você vai ver que os judeus têm o kippá e tem aquele talite, que tá. nas pontas do talite é onde tem ali as promessas da lei, né? As promessas da lei, que são mais de 6.000. E aí eu peguei aquele talite, né? Não sabia o que era, né? E comecei a usar com um propósito, né? Não com religiosidade, mas dentro de um propósito. E aí em seguida Deus usou outra irmã para falar comigo sobre Israel. Aí passou 5 anos. Nossa. Aí foi quando surgiu a minha primeira ida agora para Israel, que é ir na caravana do pastor Leonardo Salles, né, do Rio de Janeiro. Entendeu? Deus preparou tudo. Sabe assim, Deus preparou tudo. Fui, né, na minha primeira viagem. Foi marcante, né? Agora, todo local para mim, Israel, foi marcante. Mas teve 2 locais que me marcou muito. Há uma presença diferente? Demais, é isso que eu queria entender, demais, sabe? demais. Aí a curiosidade é uma presença diferente? Demais, demais, demais. Porque você tá indo para lá, claro, você tem aquele desejo de conhecer o lugar histórico onde Jesus passou. Mas existe um lugar que é tão espiritual, a presença de Deus, gente chega a estar chorando. É algo sobrenatural, porque você sabe que Jesus passou ali, né? E fomos dentro de uma caravana espiritual, né? Uma caravana espiritual, né? E aí o que me marcou muito, primeiro, foi um culto no Mar da Galileia. Eu via pessoas chorando, irmão, Deus derramando a presença dele. Nossa. Eu me arrupiava todo dia o culto no Mar da Galileia, aquela presença, a gente chorando, Deus batizando com o Espírito Santo, algo sobrenatural, entendeu? Não tem como tu não sentir. Nossa, aleluia. Meu Deus do céu, não tem. Quem vai uma vez, quer ir de novo, quer ir de novo. Sim. É algo marcante. E aí outro lugar que me marcou foi quando eu renovei meu batismo no Jordão. Né? Onde o pastor trouxe uma palavra também, e nós ali, e gente sendo batizado e com o Espírito Santo, e gente falando línguas estranhas, Deus derramando uma presença, gente chorando, entendeu? E eu fiquei, meu Deus, eu estou no lugar onde Jesus, né? Então ali para mim foi marcante, né? O Jordão, né? Os lugares que a gente passou, né? Ali em Israel. Então assim, para mim foi algo sobrenatural. E depois que Deus usou a irmã da minha ida para Israel, eu já fui a primeira, já fui a segunda, já estou indo a terceira. Nossa, que bênção! Né? E eu sempre digo, quem Glória vai uma vez, entendeu? Então, eu assim, tenho vontade de ir lá. Não, Eu acho que quem é cristão, né, tem esse desejo no coração ardente de fazer esse local, fazer essa viagem. E eu vou falar uma coisa, depois que eu fui a primeira vez para Israel, né, a unção no meu ministério, o destravar na igreja foi algo maior.
Nossa. Porque há uma promessa, né? Todos falam nisso, né? Que há realmente um mover, assim, quando a pessoa volta de lá. É algo maior, é algo sobrenatural. Porque Sim. Israel está debaixo de uma promessa. É, Né? é verdade. E tanto que quando você pega Gênesis 12, né, Deus fala para Abraão, aquele que abençoar será abençoado, né? Que ele está falando em relação a Israel. Então, assim, para mim foi muito marcante, porque aos meus olhos não tinha como ir, né? Não tinha como ir, mas eu já tinha promessa, né? E esperei o tempo. Então, assim, eu aconselho, cara, você ir para um país, né? Por exemplo, Portugal, Itália, França, você ir conhecer, mas para mim Israel, para passear é outros países, mas Israel, para quem quer viver, irmã Antônia, algo espiritual e sobrenatural, eu aconselho Israel, né? Então marcou muito minha vida, né? Toda vez que eu vou para aquele lugar lá, né, eu faço meus pedidos no mundo da alimentação, né? Tenho uma experiência de ver cultura, porque você conhece pessoas do mundo todo, Sim, né? sim. Você faz amizade com pessoas de vários países, então ali está o mundo todo de Israel. É verdade. Né? Então, assim, o lugar que mais me marcou também foi o túmulo de Jesus. Ah, sim, Né? com certeza. A questão de, se você for lá, ele não está mais. Né? Então, assim, quando eu entrei ali dentro, eu senti tanta presença. Não é por causa do local, é quem ressuscitou no local. Sim. Né? Meu Deus, que forte. Naquele local. Então, assim, eu via, por exemplo, teve uma cantora, né, que teve lá também, quando ela chegou, ela começou a sentir, ela desmaiou de tanta presença. Ela chorava, ela saiu tremendo lá de dentro, entendeu? Então, assim, porque ela sabia que ali havia o quê? O poder da ressurreição, que Cristo ressuscitou, né? Ressuscitou ali, e de você estar ali, onde Cristo ressuscitou para nos dar vida. Então, assim, para mim, Israel foi marcante, foi uma experiência sobrenatural. Glória a Deus. Sobrenatural. Quem tiver a oportunidade, né, de conhecer a Terra Santa, né, a terra onde Jesus, né, fez o seu ministério, onde nasceu, viveu, é importante, né, para nós, para a questão de renovar nossa fé, né, Da pastor? nossa fé, nossa entendeu? experiência, aumentar nossa convicção mais ainda, né? Porque a gente às vezes ali lendo a Bíblia, né, a gente já viaja, né? A gente lendo, conhecendo a palavra, a gente viaja naquela época ou tenta imaginar como que foi que Jesus fez, né? E estando lá, meu Deus, é uma experiência Não, incrível. cada lugar que você vai é uma experiência marcante. Por exemplo, o Cana da Galileia, né? Foi marcante, onde Jesus operou os sinais da água e vinho. O túmulo de Lázaro, eu entendendo o túmulo, eu falei, meu Deus, que milagre, né? Porque tem duas compartições, em cima e embaixo, e depois tem uma entradazinha. Como é que ele saiu dali? Quer dizer, você fica... Cada detalhe, porque eu sabia que Deus é um Deus de detalhe. Aí Total. Entendeu? Então, porque eu vejo os detalhes, porque o mais forte é os detalhes, né? Do que Deus. Então, cada lugar que você vai, né? Por exemplo, no Monte das Oliveiras, tivemos também no Mar Morto. Sim. Para mim foi uma experiência também, o Mar Morto, né? Tá lá hoje, numa funda, né? Eu queria chegar lá perto, né? A experiência. Jericó para mim também foi algo marcante, né? Tá até hoje lá. Então, assim, os lugares que eu tive em Israel, para mim foi marcante de estar lá e também de receber, viver o sobrenatural, né? E trazer isso, né, para sua igreja, né, para que as pessoas também sintam o impacto do que aconteceu lá e através da sua vida outras vidas serão impactadas, né? Justamente. Então assim, não tem preço, né? Não tem preço. E quando Deus me der vida, eu estarei indo para Israel, Amém. né? Que eu fiz um propósito com Deus. Então eu aconselho quem quiser ir, né? Quem sabe você não vai, né? Eu já falei para o pastor Cleiton também, mas vai também nessa caravana, né? A nossa irmã também, né, Deji? Entendeu? Ter essa experiência, A glória. né? A gente, tudo passa, né? Então a gente tem que aproveitar o momento. Então assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Amém. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo. Amém. Eu queria deixar uma palavra rápida, né? Em Mateus 11:28. Em Mateus 11:28, onde diz assim, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, né, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, o meu convite nessa manhã, né, nesse momento, você que está cansado, sobrecarregado, Jesus tem uma nova história para você, Deus tem algo que você crê, assim como Deus me libertou, né? Mudou minha vida, Ele quer mudar a sua vida. Eu não sei o problema, a situação
que você está passando, mas entrega a sua vida a Deus. Deus tem algo novo, Deus tem algo marcante para a sua vida, irmão. Dependendo da situação que você viva, né? Jesus falou assim, eu vi de amigos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele quer trazer a paz no seu coração, ele quer trazer a alegria no seu coração e mudar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Receba a paz de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor. Olha, cada convidado que vem aqui com a gente é um bate-papo tão abençoado assim que dá vontade de ir embora, né, pastor? Mas Muito eu sei bom, que uma o senhor benção tem estar aqui. muitos compromissos e eu agradeço, tá? Que Deus venha abençoar o seu ministério, a sua vida, a sua família e lhe faça prosperar cada vez mais, tá? Eu sei que não é fácil estar na frente da obra, mas que o Senhor lhe capacite, lhe dê sabedoria cada vez mais, tá? Amém, irmão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Que Deus possa abençoar. Está de parabéns, né, pelo trabalho. E muitas vidas estão sendo abençoadas por esse projeto. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Né? Quero mandar um abraço agora, aproveitar. Minha esposa não veio porque ela está no seminário de mulheres. Quero aproveitar o momento e mandar um beijo para ela. Um abraço. Tem sido o divisor de água na minha vida, no meu ministério. Amém. Então, minha esposa, né, Simone, um abraço, te amo, um beijo. Amém. E Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Um abraço também para a pastora Simone, tá? Deus abençoe. E você que ficou até aqui conosco, eu quero agradecer, tá? Pela sua vida, por esse momento que você passou aqui com a gente. Demorou um pouquinho, mas eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida. Mas antes de a gente finalizar, eu quero lembrar vocês que a gente vai ter um sorteio, né? Tá rolando um sorteio lá no Instagram, né? Lá do Shopping da Bíblia, nos patrocinou, né? Uma cesta para o Dia das Mães, né? E dentro dessa cesta vai uma Bíblia e o valor, né? Você vai lá, uma das lojas, e vai escolher o seu presente. Então, corre lá no Instagram, tá bom? Para você concorrer. E uma das regras é você seguir tanto a página do programa Você Crê, quanto do Shopping da Bíblia, tá bom? Então, você vai poder preparar um kit, né, para sua mãe no valor de R$150, tá? Então, corre lá e participa do sorteio. E Deus abençoe, tá? O pessoal, toda a equipe do Shopping da Bíblia, né? A pastora Edna e todos os funcionários lá da loja, tá bom? Deus abençoe e leve essa palavra, né, que foi ministrada aqui hoje, né, que você persevere. O nosso Deus, ele é o Deus de milagre. Ele ainda opera nos dias atuais. Claro que com menos frequência. Por quê? Porque a nossa fé está se esvaindo muitas das vezes. Precisa que a fé esteja brotando e jorrando dentro do nosso coração. Mas o Senhor, ele ainda opera. Ele ainda pode transformar a tua vida. Então, creia no Deus Todo-Poderoso, que ele tem o melhor para nos dar, né? O nosso Pai, ele é lindo, cheiroso, como a nossa amiga fala, né? Ele é lindo e cheiroso. E ele deseja ter você perto dele. Tá? Então escolha hoje aceitar Jesus, escolha hoje entregar sua vida ao Deus da vida. Ele pode restituir tudo que o inimigo roubou. Então leve essa palavra hoje, tá, na sua vida. E nós nos encontramos no próximo episódio. Você crê? Deus abençoe.